I'm going to take off my glasses because I'm about to cry. Ela está falando que vai tirar o óculos porque ela está aqui quase chorando. One thing that's really neat about the body of Christ is that He puts the same spirit between all of us. Uma das coisas que a gente precisa entender sobre o corpo de Cristo é que Ele coloca o mesmo Espírito dentro de cada um de nós. And as you were just worshiping, the three of us didn't have the first clue what you were saying. Quando vocês estavam cantando, louvando, nós não tínhamos nenhuma pista do que vocês estavam cantando. But we have eyes. Mas nós temos olhos. And we can see that e nós podemos ver the spirit in you was drawing you to worship Jesus. O espírito de vocês que estavam ali na adoração era o espírito que realmente estava em adoração com Jesus. This is a very moving thing to watch. E essa é uma coisa que nos move muito quando a gente está daqui olhando. Because this reminds me that what God is doing is so much bigger than any one of us. Porque isso me faz lembrar do que o que Deus está fazendo é muito, muito maior do que cada um de nós. And He just asks us to be a part of it. E o que Deus pede é somente que nós sejamos parte disso. Can you imagine that He doesn't need you, He wants you. Pode pensar, será que você consegue imaginar isso? Ele não quer você, não precisa da gente, mas Ele quer que nós façamos parte disso. I'll tell you how He taught me this one time. Então eu vou falar para vocês como é que Ele uma vez me ensinou isso. When I was growing up, I was very athletic. E quando eu estava na minha fase de crescimento, eu era muito atletiva. I realize it may not look like it now. Eu tenho certeza que eu falando isso, vocês estão vendo que não parece que eu fui uma atleta antes. But I actually used to play professional softball. Mas eu era uma like eu era, Carol está tirando minha atenção. She's just drawing my attention. Sorry, say again. When I was younger, I played professional softball. Então ela era uma jogadora profissional de futebol de tipo beisebol, mas não é beisebol, um jogo diferente. Vou tentar lembrar para explicar para vocês depois. Agora you don't have this game in Brazil. You have to explain that a little Yes, more. it's like baseball, but women play it. Beisebol, mas não é beisebol. É no seco. You've seen it in the Olympics, probably. Vocês viram nos Jogos Olímpicos. É um jogo parecido com beisebol, mas não é beisebol. And so, as I was a young girl in school, when we would have recess or PE, you know, you would go out on the playground and someone would be the captain and you'd pick teams. Então, quando você estava crescendo, então eu jogava, e aí você vai lá, você chega na quadra e eles escolhem alguém para ser capitão do time, para fazer a parte, mas você é o capitão, eles apontam e dizem, você hoje é o capitão. And so, you know, the boys were always the captains. Você sabe de uma coisa? Os meninos sempre eram os capitões. And they would always, we want him, I want him. E o técnico sempre falava assim, eu quero esse, quero aquele, sempre menino. But because I, as a girl, was such a good ball player. Mas porque eu era uma menina, mas eu lidava muito bem com a bola, eu sabia muito bem o que fazer naquela quadra. Very early on, one of the boys would say, "We need to get her." Então, depois de algum tempo, um dos meninos mesmo falou assim, pega ela, deixa ela ser a capitão, né? And I would look at the boys like. E aí eu olhava para os meninos e dava uma esnobada, assim, que eu era o capitão agora. I remember loving that I would always get picked early in the picking. E eu amava essa sensação de eu ser a primeira em tudo, a primeira a ser pega para fazer essa parte. And so as I got older, I would have the thought. Então eu fui amadurecendo, eu fui envelhecendo, então eu tenho esse pensamento. God, aren't you glad you got to pick me?
Então, eu fui crescendo e então Deus foi ministrando na minha vida de maturidade esse pensamento. Deus, eu sou muito mais feliz agora porque o Senhor me escolheu, o Senhor me pegou para si. And he said, Dolly, I don't need you. E aí Deus me respondeu, Dolly, eu não preciso de você. I want you. Eu quero você. But I'm going to do what I'm going to do with or without you. Porque o que eu tenho para fazer eu faço contigo ou sem tigo. A gente fala assim em português, com você ou sem você eu vou fazer as coisas. Here's what's amazing. E a coisa mais maravilhosa disso, that he wants any of us to represent him. Porque ele quer qualquer um aqui para representá-lo. If I were living my life perfectly, I would say, oh, what a great representative of the Lord that I am. Então, se eu viver minha vida tudo certinho, eu posso falar, eu sou uma das maiores e melhores representantes de Deus na Terra. But I don't come close to living it perfectly. Mas eu estou muito longe de ser perfeita. There are days where I don't even want to read the Bible. Tem dias que eu nem sinto vontade de ler a Bíblia. There are days where people will say to me, will you pray for me? And I say, yes, I'll pray for you. And then 2 or 3 days will pass and I'll see them and I'll think, oh gosh, I haven't prayed for them one time. Tem dias que as pessoas falam assim, será que você pode orar por mim? Eu falo, vou orar. E 3 dias depois eu vejo a pessoa e eu falo, Deus, eu esqueci. Eu disse que ia orar por essa pessoa e eu esqueci de orar por essa pessoa. So the question is, isn't it amazing that he wants any of us on his team? E isso não é maravilhoso? Que Deus mesmo assim, Ele quer qualquer um de nós na equipe dele. He does this because he's so gracious. Ele faz isso por causa da graça dele. He doesn't need us. He wants us. Ele não precisa de nós, mas Ele nos quer. Can you imagine that the God of the universe Será que você pode entender o Deus do universo? has asked you not just to be a part of his family, but to Ele está lead dizendo para his você, você family? não tem que ser só parte da minha família, mas vocês têm que viver nesta família. Leading in the church is the highest privilege. Viver dentro de uma igreja é um dos maiores dos privilégios. And I think we need to be reminded of this because, listen, you know this as leaders. E a gente precisa sempre se lembrar disso. Vocês já sabem disso porque vocês são líderes. When you work with people day after day after day, quando você trabalha com pessoas, dias após dias e após dias, it's exhausting. é uma coisa exaustiva. Você diz em português exaustiva ou exaustante? Exaustiva. Exaustiva. I tell my friends, ministry would be so great if it weren't for the E eu falo para people. meus amigos, às vezes eu falo, ministério ia ser excelente se não tivesse pessoas. But ministry is the people. Mas ministério é pessoa. So you have to ask God to give you a heart that is tender Então você tem que pedir a Deus que nos dê um coração tenro ou terno for all the people. para todas as pessoas. The ones that you naturally just want to love, E tem uns que naturalmente você olha e você ama. and the ones that drive you nuts, E aqueles que te deixam loucas. because you've got them too. Porque vocês precisam amar. I want to just tell you how I got into doing what it is that I Então eu do. quero compartilhar um pouquinho do meu testemunho, como é que eu comecei com tudo isso para vocês. And I want you to hear me as I tell you this. E eu quero que vocês prestem atenção enquanto eu vou compartilhar isso com vocês. My story is not special because I'm special. A minha história não é especial porque eu sou especial, eu não sou especial. My story is special because Jesus is Minha special. história é especial porque Jesus é especial. Anything good that you see in me is Jesus. Alguma coisa boa que você pode ver em mim é Jesus. And anything good I see in you is Jesus. E alguma coisa boa que eu vejo em cada um de vocês é Jesus. About 20 years ago, I had just gotten married. Há mais ou menos 20 anos atrás, eu estava recém-casada.
I was in my early 30s when I got married. Eu me casei, eu tinha pouquinho mais de 30 anos. And I want you to know that I was not the girl that thought, oh gosh, if I don't get married, like something is wrong with me. Quero que vocês saibam que eu não era uma moça assim, oh Deus, se eu não me casar, tem alguma coisa errada comigo. Eu não pensava assim. My mother was not saying, you're 30 years old and you're single. Am I not going to have any grandchildren? She never said this. Minha mãe nunca falou, você já está com 30 anos, você não vai ter bebê, não vai casar logo, não vai ter filhos. Minha mãe nunca disse isso. I really didn't care one way or the other. E eu não estava nem aí se casasse ou não casasse. And really, in a very surprising way, the Lord crossed my now husband across my path. E aí uma coisa bem sobrenatural aconteceu. Deus fez com que eu encontrasse com meu marido de uma forma sobrenatural. And I'll tell you, I really was very surprised by it. I thought, God must want to do more through my life married than single. Eu não estava de surpresa, mas eu pensei assim, talvez Deus tem para fazer coisas maiores na minha vida se eu me casar do que estar solteira. So we got married and everything was great. E aí a gente se casou e tudo estava maravilhoso. And my mother, who was the best Bible teacher I had ever E a minha heard. mãe, que era uma das melhores professoras da Bíblia que eu tive na vida, She had a master's in religious education. ela foi formada em mestre de educação religiosa. Years and years ago, back in the 50s, she went to seminary in the States when most women were not há doing 50 that. anos atrás, minha mãe conseguiu ir no seminário lá nos Estados Unidos, onde as mulheres eram impedidas de fazer no seminário. Minha mãe fez o seminário mais de 50 anos atrás. She was Jesus in our home. Então, a minha mãe era Jesus dentro da nossa casa. I can remember seeing my mother sit at our kitchen table, studying the Bible to prepare just to teach some kind of Sunday school E lesson. minha mãe, eu lembro da minha mãe muitas vezes sentada na mesa da cozinha, estudando a Bíblia simplesmente para poder ensinar na escola dominical. A very effective communicator. E a minha mãe ela tinha uma comunicação muito efetiva. Had a lot of responsibility in our church. E ela tinha muita responsabilidade na nossa igreja. And one day she started feeling a little bit sick. Mas um dia minha mãe começou a se sentir doente, enferma. And she asked me to take her to the doctor, and I did, and they ran some E minha tests. mãe falou, me leva para o médico, eu levei, chegou lá, eles fizeram alguns testes nela, alguns exames. One day after she retired, the next day, she was diagnosed with cancer of the E pancreas. depois de um dia, minha mãe se aposentou, e um dia depois da aposentadoria, ela foi diagnosticada com câncer no pâncreas. I don't know if you know anyone who has had cancer of the pancreas, Eu não sei se vocês sabem de alguma pessoa que teve câncer de pâncreas, but the survival rate for cancer of the pancreas is the mas a lowest of all estimativa das cancers. pessoas que sobrevivem a um câncer de pâncreas é muito pequena. I have a degree in biology. E eu tenho faculdade de biologia. And I had taken a class called The Biology of Cancer. E eu tinha tido uma classe que eles falavam da biologia do câncer. And when we were at the hospital and the doctor said, she has cancer of the pancreas. Então, quando eu estava no hospital, que o médico falou, ela tem câncer no pâncreas. I remembered back to my Eu college lembrei days. que lá na minha faculdade, And I remembered the professor saying, if there's any kind of cancer you don't want to get, it's e eu cancer lembrei of the do meu professor pancreas. falando lá na faculdade assim, se tem um tipo de câncer que você nunca queira pensar de alguém ter, é exatamente o câncer no pâncreas. And so when the doctor said it's cancer Então, of the quando o pancreas, médico falou, ela tem câncer no pâncreas, I thought I was going to throw up. e eu pensei naquele momento, agora eu fiquei com muita vontade de vomitar. And like I got really light in the head. I thought I was going to faint. E eu botei a minha mão na cabeça, eu pensei que eu ia desmaiar naquele momento. Because I knew Porque eu sabia if the Lord did not intervene, que se Deus não fizesse uma intervenção, she was going to die. minha mãe iria morrer. And so I backed up against the wall and I slid down Então, to sit on the floor so I wouldn't faint. eu me encostei na parede, para não desmaiar, eu encostei na parede e me escorreguei até sentar no chão.
what does this mean? Mas eu perguntei para o médico, o que o senhor quer dizer com isso? And he said, I think your mother has a few weeks left to E live. ele disse, eu acho que a sua mãe só tem algumas semanas de vida. And I just was so deeply saddened by this. Então, ele me dizendo isso, eu fiquei muito, muito triste. And my mother is sitting there listening to this, E minha mãe estava sentada ali ouvindo tudo isso. and she says, Tolly, it's going to be okay. E aí minha mãe falou, Tolly, tudo vai dar certo. No matter what happens, it's going to Não be okay. importa o que vai acontecer, tudo vai dar certo. Well, she died just a few weeks later. E ela realmente morreu algumas semanas depois. And I began to just think and wonder every day, like, what is heaven like for her? E eu fiquei alguns dias pensando e falando com Deus, Pai, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? What does she remember about her life here on earth? E a vida dela aqui na Terra, o que ela lembrou sobre a vida dela aqui na Terra? Like, what does she look like right now? E como é que ela está parecida agora? Como é que ela está agora? And is she seeing me? Because sometimes I didn't care if she saw what I was doing, but other times Algumas vezes eu não ligava dela ver o que eu estava fazendo, falando, mas algumas vezes eu me importava. So I sat down one day and I said, God, I want you to teach me everything the Bible says about heaven. E aí eu sentei um dia e falei, Deus, eu quero que o Senhor me ensine tudo sobre o céu. And do you see, this tells you who I was as a Christian. Então, você percebeu uma coisa aí? Isso comunica a você como é que era, o tipo de cristão que eu era. I had known for as long as I'd been a Christian that Jesus was there. E eu sabia, o tempo que eu era cristã, que Jesus estava lá. But that wasn't enough motivation for me to read the Bible to learn about heaven. Mas não era a motivação certa para isso, não me motivava a ler sobre o céu. But now my mother was Mas there. agora minha mãe estava morta. And I'll assure you, I loved my mother more than I loved Jesus. E eu vou falar com certeza, eu amava minha mãe muito mais do que eu amava Jesus. And I began to say, please, I miss her so badly. Please help me to understand something about where she is. E eu falava com Deus, Deus, eu sinto muita falta da minha mãe e eu queria que o Senhor me ajudasse a entender onde minha mãe está agora. And as I began to study the Bible, E daí então eu comecei a estudar a Bíblia. I didn't fall in love with heaven. Eu não fiquei apaixonada pelo céu. I fell in love with Jesus. Eu comecei a amar a Jesus. And the more I read it, the more I wanted to read it. Mais eu lia, mais eu queria ler. And so out of that, I wrote a Bible study about heaven. E o que saiu dali? Eu escrevi um estudo bíblico sobre o céu. And I began to teach E eu comecei então a ensinar. around about heaven. E eu comecei a ensinar as pessoas sobre o céu. And out of that Bible study came another Bible study E about depois desse estudo bíblico, eu comecei a fazer um outro estudo the bíblico fact that Jesus is coming back. sobre que Jesus estava voltando. You know he's coming back, right? Vocês sabem que ele está voltando, né? This is the best news ever. Essa é a melhor notícia, né? He's coming back. Jesus está voltando. So I'm standing up and I'm in this church and it is packed with people. Então eu estava lá na frente de uma igreja lotada de pessoas And I'm doing this teaching. e eu estava ensinando sobre isso. And all the while, I still have a job as a biologist. Mas ao mesmo tempo eu tinha ainda um trabalho de bióloga. I'm working in public health.
E eu trabalhava em saúde pública. I was a food microbiologist, so my area was food safety. Então a minha área era sobre alimentação, biologia alimentícia. And I loved that job. E eu gostava muito daquele trabalho. And I got to meet many people for that, and I love to meet people. E ali naquele trabalho eu conheci as pessoas, eu gosto de conhecer pessoas. It was great. I thought, I'm going to retire doing this E one eu day. pensava, eu quero morrer aqui, eu quero me aposentar nesse trabalho, porque eu gosto muito desse trabalho. And I had been doing that about 15 years at this E eu point. estava fazendo o mesmo trabalho durante 15 anos. I tell people, by this point in my career, I really wasn't working hard. I was to the place where you just tried to work hard to look like you were working hard. E eu costumo dizer para as pessoas, 15 anos lá eu estava fingindo, tipo assim, eu estava fingindo que estava trabalhando e as pessoas olhavam para mim e falavam, você é uma trabalhadora braçal, você trabalha muito, hein? That's way more exhausting than just working hard, Porque faking it. ele aparecia sempre exausta, como alguém que estava trabalhando muito. So anyway, I had it made. Mas ela se arrependeu. And I'm standing up in this church and I'm teaching about the fact that Jesus is coming back. E eu estava nessa igreja que falou anteriormente, que estava cheia de pessoas, e eu estava falando sobre a volta de Jesus. And I can hear these words coming out of my mouth. I mean, just like right now, I can hear. E é igualzinho agora, eu posso ouvir as mesmas palavras que vinham toda hora nos meus ouvidos. But in my spirit, I'm having this conversation with the Lord. E no meu espírito eu estava tendo aquela conversa com o Senhor. And He says, you need to get a feel for what this feels like, because this is what you're going to be doing. E ele falou no meu espírito, você tem que começar a sentir no teu espírito como é esse campo aqui, porque é isso que você vai começar a fazer a partir de agora. And I just remember thinking, what? E eu lembro quando eu pensava, o quê? Como é que é isso? Do people get paid to do this? E eu pensei, eles pagam as pessoas para fazer isso? Because I have a job. Porque eu tenho um trabalho. And we like to eat every now and then, and we like to do it with the lights on, and I'm helping pay for that. Eu pensei, não, a gente tem que comer, a gente tem que pagar a luz, tem que pagar as contas, e eu gosto do dinheiro que eu ganho. My husband and I, you remember, we had just gotten married. Você tem que se lembrar que eu e meu marido, nós tínhamos acabado de casar. And at this point, we had been married about 3 years. E até nesse momento, então, nós estávamos casados mais ou menos 3 anos. And my daughter had been born and she was 2. E a minha filha, que já estava nascida, ela tinha 2 aninhos. I remember all in this one while I'm standing up there teaching. Eu estava lá em pé ensinando em frente àquele monte de pessoas e eu estava pensando. Looking out at all these people, I was thinking, okay, my daughter's not going to be able to go to Eu estava olhando college. para as pessoas ensinando sobre a volta, mas eu estava pensando, minha filha não vai nem chegar a estudar, não vai poder ter uma educação própria. We're going to have to move out of our neighborhood E nós and vamos ter que sair, se mudar da onde a gente mora. we're going to eat one meal a E day. nós vamos comer só um prato de comida por dia. I'm going to have to teach my daughter how to read. We're not going to be able to buy shoes. E eu comecei a pensar, a gente não vai poder comprar sapatos para ela. Eu vou ter que ensinar ela a viver só com um prato de comida por dia. E as pessoas todas na minha frente. E eu ensinando sobre a volta. So I just kind of said, Lord, help me to understand what you're saying. E aí eu falei, Senhor, por favor, me ajuda a entender o que o Senhor está falando. The next morning, I'm sitting at my table doing a Bible study. E na manhã seguinte a essa, eu estava lá sentada na minha mesa, And fazendo meu estudo bíblico. And I was reading in John chapter 21. E aí eu estava lendo João capítulo 21. And this is right at the end of the Gospel of John. Isso é lá no finalzinho do Evangelho de João. Jesus has been raised from the dead. E aí nesse momento, lá no finalzinho do Evangelho de João, Jesus, ele acabou de ressuscitar. And the disciples have not seen him for a couple of E os days. discípulos, até naquele ponto, não tinham visto a Jesus por alguns dias. They've already seen him a couple of times since the resurrection. Depois que ele ressuscitou, eles viam um aqui, às vezes, assim, né? But it had been a few days since they had seen him last. Mas era como se alguns dias eles estavam sem ver a Jesus ressuscitado. And if you remember the scene, the disciples are in a boat and they're out on the Sea of E se Galilee. vocês se lembram da cena, os discípulos estavam dentro de um barco no Mar da Galileia. And they were doing that because that's what they do. They're Eles fishermen. estavam fazendo isso porque é isso que eles faziam antes, eles estavam pescando. And
verse 7 says that John looked toward the shore and he saw that it was Jesus up on the shore cooking fish. E lá em João capítulo 21, versículo 7, diz que João, ele olha da onde ele estava pescando ali no mar da Galileia, ele olha até lá e ele fala, tem alguém lá que era Jesus que estava cozinhando peixe e pão. And he says to Peter, it's the Lord. E ele disse para Pedro, esse é o Senhor, aquele é o Senhor. And when Peter saw that it was Jesus, E quando Pedro viu que era Jesus, he did the crazy thing. it was crazy, wasn't it? It was crazy. Yeah. He grabbed his cloak E up ele fez uma coisa muito louca. and he jumped out of the Ele boat. tirou a roupa e se jogou no mar. And he just started E ele swimming. começou a nadar. This is a grown man. Pedro era já um homem grande. He jumps out of the boat and starts swimming to E get to ele Jesus. pulou do barco e começou a nadar. Well, I had read this story many times before. Sabe, eu já tinha lido essa história muitas vezes antes desse momento. But on this morning, Mas naquela manhã, when I read it, the Lord said, quando eu li Jesus falando, I wonder if you would do that. eu ouvi Jesus falando comigo, eu quero saber se você faria o mesmo. And I said, would I do what? E eu falei, fazer o quê? He said, would you jump? E ele falou para mim, você pode pular? Because Tali, you're in this boat. E ele começou a falar comigo, Tolly, você está dentro desse barco. And you've got all your friends in the boat with you. E você tem todos esses amigos dentro do barco com você. And you're just kind of floating along. Mas você vai nadar sozinha, vai boiar sozinha. And I'm just wondering, would you be willing to do something irrational? E eu estava pensando, ele estava falando comigo, será que você consegue fazer alguma coisa irracional? Do you love me enough to jump out of a boat E Deus começou a falar comigo, você me ama o suficiente para pular do barco to pursue me with your life? e me seguir com a sua vida? I instantly knew what he meant. E instantaneamente eu percebi o que Deus queria. He's going to ask me to quit my job. Eu sabia que ele estava dizendo para eu pedir as contas do meu trabalho. I knew it. I was like, that's what he was telling me yesterday. Eu sabia, era assim, ele me falou isso ontem. He's going to ask me to quit my E job. ele vai pedir para mim pedir as contas do meu trabalho. And I thought, I don't even know what this means. E eu falei, eu nem sei o que isso quer dizer. Well, my husband, for years, was a pilot in the Air Force. E meu marido, por muitos anos, ele era um piloto das Forças Aéreas. He had a really good job. He was a colonel in the Air Force. E meu marido This tinha is a high rank. ele era um dos postos mais altos dentro das Forças Aéreas, uma profissão muito boa. And he was in Germany Mas ele, nesse momento que Deus falou com ela, ele estava na Alemanha. for 3 months. Ele estava na Alemanha por 3 meses. And we talked every day. A gente se falava todos os dias. So, shortly after I read this Bible study, the phone ring. E eu acabei de ler essa coisa na Bíblia, o telefone tocou. And I see it's my husband. E eu vi que era o meu marido. I said, what are you doing? E aí ele perguntou, o que você está fazendo? I said, I need to talk to you about something. E eu falei, eu tenho que conversar com você sobre alguma coisa. Okay, what is it? E ele falou, o que é? I said, I think you need to sit down. E eu falei para ele, olha, é melhor você se sentar. No, what do I need to sit down for? Eu, não vou sentar não. O que você quer falar? Fala. What is it? Fala logo. I said, I think God is asking me to quit my job and teach the Bible. Eu falei, eu acho que Deus está pedindo para eu pedir as contas e ensinar só a Bíblia. Silence. Silêncio. He says, Tali, listen. I don't think that's the Holy Spirit. E ele falou, Tolly, isso não é o Espírito Santo. You just calm down. Se acalma. I said,
I am calm. Eu falei, eu estou calma. I'm not upset. I'm just Eu não telling estou you. triste, eu só estou te falando. He said, do people get paid to Aí teach logo, the ele Bible? logo perguntou, as pessoas são pagas para ensinar a Bíblia? I said, I don't know. I don't think so. Eu falei, eu não sei, eu acho que não. But can I tell you, Tony, I would rather have nothing and be in the will of God than have everything and live my life not doing what he E daí eu wants me falei, to Tony, do. quer saber de uma coisa? Eu prefiro não ter nada na vida, mas viver dentro da vontade de Deus do que ter tudo e estar fora da vontade de Deus. So I said, here's what we need to do. Aí eu disse, é isso que a gente tem que fazer. I don't want to discuss this with you. Eu falei, olha, eu não quero nem discutir isso com você agora. You do not need to talk to me about Você não this. tem que falar comigo sobre essa situação. You need to talk to God Você about tem it. que falar com Deus. And I'm going to talk to God about Eu vou it. falar com Deus de novo. So for the next 3 months, let's don't talk about it. Let's just E pray. eu falei, olha só, durante 3 meses a gente não vai falar mais sobre esse assunto, nós só vamos orar. Because if this is what he wants, Porque se é isso que Ele quer, as a married couple, he's going to bring us to a place where we are okay eu with falei it. para ele, é o seguinte, se é isso realmente que Ele quer, e nós somos um casal, nós somos casados, Ele vai trazer nós dois no mesmo ponto, para ter um acordo. So for 3 months in Germany, Então ele estava lá 3 meses na Alemanha. he prayed, and for Ele 3 months in orou the States, durante I 3 prayed. meses e eu orava na América durante os 3 meses. And I knew that I knew Eu sabia porque eu sabia that he had given me the date at which I was supposed to leave my Eu sabia job. que Deus tinha me falado até a data que eu ia ter que deixar meu trabalho. But I didn't tell him. Mas eu não disse pro meu marido. I thought, God, if I'm hearing you right, you'll tell Eu him. falei, se eu estou ouvindo o senhor direito, o senhor também vai falar para ele. And he walked in our back door after being gone for 3 months. Depois de 3 meses, ele chegou, ele entrou na porta dos fundos. And he said, I think you're supposed to resign on December the 17th. E ele falou para mim, eu acho que você tem que pedir as contas no 17 de dezembro. And this is exactly the E date foi that the Lord had exatamente o told dia me. que Deus falou para eu pedir as contas. And I said, okay, I will. Eu falei, tá certo, eu vou fazer isso. So in our office, I was the boss. Então lá no nosso escritório, eu era a chefe. And I had not told anyone. I was even thinking of this. Eu não disse para ninguém, eu só estava aqui na minha cabeça o que eu ia fazer. And I called a staff meeting together. Então eu peguei todo mundo que trabalhava junto e eu fiz assim uma reunião. And I said, I just want you to know, I'm turning in my 2-week notice today. E eu quero que todos vocês aqui saibam que eu estou dando assim, eu estou noticiando com 2 semanas de antecedência a minha resignação. And they were like, what? E eles estavam assim, o quê? Como é que é? Tipo, Where are you going to work? aonde que você vai trabalhar? And I said, I think I'm going to be teaching the Bible. Eu disse, eu acho que eu vou ensinar a Bíblia. And they said, what? E eles disseram o quê? Do people get paid to teach the As pessoas Bible? recebem salário para ensinar a Bíblia? I said, I don't think they do. Eu disse, eu não sei, eu acho que não. I really don't know. Eu não sei. But I know this is what the Lord wants Mas me eu to sei do. que é isso que Deus quer que eu faça. And there were 2 or 3 of them in the room that were believers. E tinha 2 ou 3 lá dentro da reunião que eram cristãos. And they said, praise the Lord. E eles falaram, glória a Deus. We don't understand why, but praise the Lord. A gente não entende por quê, mas louvado seja Deus. And all the unbelievers, E todos os não crentes que estavam ali, they said, you're crazy. vocês são loucos. Like, you've got it made. Vocês estão loucos. We know you're not really working very hard. A gente até sabe que você não trabalha direito, você não é uma trabalhadora. You'll never get another job like this. Você aqui não trabalha muito, você nunca vai conseguir um emprego como esse.
And I said, I know. Eu falei, eu sei. I'm not saying it's rational. Eu não estou falando que isso é racional. I'm saying I know I'm Eu supposed to disse, be. eu sei, porque eu sei o que eu tenho que fazer. We don't have enough hours in the day for me to tell you how many times in the last 16 years God has confirmed this in my life. Nós não temos, eu não tenho nem muitas horas no dia para falar com você, como Deus, nesses 16 anos, tem confirmado todos os dias isso no meu coração. He has given me the opportunity to lead thousands of people to salvation. E Ele tem me dado a oportunidade de levar milhares de pessoas para a salvação. In the United States and around the world. Não só na América, mas pelo mundo afora. So, listen, when you hear that, Então preste atenção, quando você ouve isso, what I want you to hear is, quando você está escutando isso, o que eu quero que você ouça realmente é: Jesus is worthy of your entire life. Jesus é digno de toda sua vida ou sua vida inteira. Now, most people, he's not going to ask to quit their job. Sabe, algumas pessoas, ou a maioria, ele não vai pedir que você peça suas contas. I don't want you to sit there and think, oh gosh, Eu não quero que você fique aí sentado olhando e pensando, ai meu Deus, he's gonna ask me. ele vai me pedir também a mesma To quit coisa my job. para poder deixar meu emprego. He's probably not. Talvez não. You're probably gonna be stuck in that job 30 years from Talvez now. você vai ter que ficar lá trabalhando uns 30 anos a partir de agora. Because you have a mission field right there with the people that you work Porque onde with. você trabalha talvez seja o seu campo missionário. Listen, if everybody quit their job Pensa uma coisa, se todo mundo aqui pedir as contas do trabalho and went and worked somewhere e else, vai ser missionário ou trabalhar em algum outro lugar, who's going to reach the people that you work with? quem vai poder tocar ou compartilhar com as pessoas que você trabalha? You know why you work where you work, right? Você sabe que você faz isso no seu trabalho, não faz isso? It's Jesus. Você está lá e é Jesus. Você está lá por causa de Jesus. It's not about the paycheck. Isso não é pelo salário que você recebe. The paycheck is just the bonus. E o salário, o pagamento é só um bônus. You are where you are in your job, in your neighborhood, in your school. Na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho, você está alerta a Jesus. Because God is orchestrating Porque Deus está orquestrando where people are so that they can come to know Him. e onde as pessoas estão, porque onde você está e também onde as pessoas estão, porque ali eles podem conhecer ao Senhor. Have you ever run into somebody in a store somewhere, maybe someone you went to high school with? You haven't seen them in 25 years. Sabe assim, aquela pessoa que você está andando dentro do mercado, você não viu por mais ou menos 25 anos? And sometimes when that happens, you say to one of your friends, "You're not going to believe who I saw." Aí, quando isso acontece, você fala assim, para os seus amigos, você não acredita quem eu vi hoje? What a coincidence! I haven't seen her Olha in que 20 years. coincidência, eu não tenho visto essa pessoa por 25 anos. Not a coincidence. Isso não é uma coincidência. You're not going to believe who moved right E next você, door to você não me. vai acreditar quem agora se mudou para viver do lado da minha casa. What a coincidence! A girl I used to go Isso é to uma school with. coincidência, é uma menina que ia à escola comigo. Not a coincidence. Isso não é uma coincidência. It's not a coincidence that you buy groceries at the store that Isso não é you uma buy them in. coincidência onde você faz suas compras. It's not a coincidence that your children play with the Isso children that não they é play uma with. coincidência a seus filhos brincarem com as crianças que eles estão brincando. All this is about Jesus. Tudo isso quer dizer alguma coisa sobre Jesus. So the question is, A questão é, what do you do with a that? pergunta é, o que você faz com isso? I don't know what your role of leadership is here in this church, Eu não sei o que vocês fazem aqui como líderes nessa igreja, but I can tell you this, you're important. mas eu quero te falar, vocês são importantes. By definition, a leader means someone is following. Por definição, a palavra líder quer dizer alguém seguindo alguém. Let's say you have
an interest in leading women in the church. Então vamos dizer que o seu interesse é ser líder das mulheres na igreja. Okay? You don't get to say, I'm the women's leader at the church in Tapara, Você não tem que ficar dizendo, eu sou a líder das mulheres da igreja de Tapera. unless women are following. A menos, você não tem nem que dizer isso, a menos que essas mulheres estejam te seguindo. See, if women are following, E se essas mulheres então estão seguindo isso, you're a leader. você é um líder. I'm the leader of the musicians Eu at sou our líder church. do ministério de louvor daquela igreja. Not if the musicians are not following. E os músicos estão seguindo você. You're just somebody that calls yourself the leader. Você é uma pessoa que você se considera um líder. So to be a leader, Mas para ser um líder, people have to see something in as you pessoas têm que ver alguma coisa na tua vida that they respect que eles te respeitem, and that they're drawn que to eles cheguem para perto de você and that they want to e que follow. eles queiram seguir. And the reason it's so important E that essa you razão é be muito importante, the leader that God would have you to be porque você tem que ser o líder que Deus quer que você seja. is because the reason you are in a leadership E a position razão porque você está na liderança, is because it gives you the ability to porque persuade Ele people. deu a habilidade a você de estar dentro disso. And you can either persuade people for the good E você pode ser persuasivo, persuadindo as pessoas para as coisas boas. or you can persuade them and Ou lead them in the então wrong você direction. pode persuadir as pessoas e liderar essas pessoas na direção errada. So surely you know from your experience with E com Brazilian certeza government, você tem a experiência aí do governo brasileiro. just like we know with American government, E é o mesmo que a gente sabe do governo americano, é a mesma coisa. just because you're a leader doesn't mean you're a good leader. Se você ser um líder não quer dizer que você é um bom líder. You can find yourself with a lot of Você pode responsibility ter um monte de responsabilidades and not be handling that e você não properly. consegue fazer o que você está fazendo. So I want you to ask yourself tonight, Eu quero que você faça a pergunta a você mesmo nesta noite. what more could I bring before God O que mais eu posso trazer diante de Deus? that would help Him get more glory in this church? O que mais que eu posso fazer que vai trazer para Deus mais glória nessa igreja? This isn't about your church getting bigger. Isso não tem nada a ver com crescimento de igreja. Pastor David doesn't want a bigger church just to say, "Oh, we used to have 130 and now we have Pastor David não quer uma 500. igreja enorme para dizer, nós temos 1.000 pessoas ou 500 pessoas. The more people that walk in that Muito door mais every pessoas que Sunday, entrarem lá pelas portas a cada domingo, worshiping the Lord, louvando ao Senhor. the more glory God gets. Cada pessoa que entrar todo domingo pelas portas, quanto mais elas adorarem o Senhor, mais Deus vai ter glória nisso. And He deserves it. E Ele merece isso. So we want to do anything we E can nós temos que fazer tudo o que nós possamos fazer to draw people in para this poder place atrair as pessoas para esse lugar. and then to lead them E well. aí, vocês liderem essas pessoas da maneira certa. Let me tell you, this is just my opinion. Ok. O que eu vou falar agora é somente a minha opinião. If I could tell you one thing that I think you, as a leader of any area in this church, could do Essa é a minha opinião. Eu posso falar para vocês como líderes aqui. Se tem alguma coisa que, como líderes, vocês poderiam fazer that would have more impact on the growth of this church for the glory of God than que anything, teria muita glória para Deus do que qualquer outra coisa, it is this. é isso. Every Sunday when you're having church, Go ahead. you look around and you say, who looks like they don't belong in here? É vocês chegarem, olhar, cada domingo vocês olharem em volta de tudo e pensar, quem é essa pessoa que eu não conheço que está aqui hoje? Who is new here? Quem é novo aqui? Who's not singing the songs because they don't know? Quem é que não está cantando as músicas porque eles não sabem? Who is standing over Quem to é, the side? quem é aquelas pessoas que estão em pé na parte de fora? Let me tell you something. Então deixa eu te falar uma coisa. You have somebody standing up against that Se wall você tem alguma pessoa em pé lá naquela parede lá, that no one is speaking e se to. ninguém fala com aquela pessoa,
And you see them and you say, E aí você vê essa pessoa, aí você diz, I'm going to them. eu vou lá falar com aquela pessoa. And you go to them. Thank you E so aí much for você being vai here. lá e fala, que legal que você está aqui hoje. Please come back. Então você fala, volta outro dia. Would you like to sit with me? E aí você convida, senta aqui comigo, fica aqui comigo. Maybe they say, no, Talvez vai dizer, não, I don't want to sit with eu you. não quero sentar com você. Today, when the children's program was Lembra going on, hoje, quando a gente fez o trabalho com as crianças? there was a girl that was back there. She E was lá about 13. tinha uma menina lá que eu falei o nome Letícia, ela estava sozinha encostada na parede. All the kids just clapping. Todas as crianças cristãs estavam aqui cantando e dançando. She's sitting back there like this. E ela estava lá, assim, olhando, sozinha, só olhando. And several of us saw her. E aí nós vimos essa menina. And Antonia went over and said something to her. E daí eu fui lá, eu falei com ela. And she said, I'm not a believer. E ela logo me falou assim, eu não sou uma cristã. Ela me rejeitou na primeira vez. I just heard there was a program going on here and that's why I'm here. Eu ouvi ela, essa menina, na verdade, ela é de Macaé e veio, ouviu que tinha alguma coisa acontecendo e ela veio. Mas ela não falou, eu não sou crente. That's okay. Eu falei, tudo bem. Most of the time, if they're new to the church, they're not going to go, oh, where can I isso fit que in? acontece. Quando as pessoas são novas dentro de uma igreja, elas não começam, ei, eu estou aqui, o que eu posso participar? They're afraid. Porque eles estão com medo. They don't, why are you singing? E eles não entendem o que vocês estão cantando. What is this you're saying? E eles pensam assim, o que está acontecendo? Eles não Why entendem. are all you people smiling so E much? eles pensam, por que esse povo aí está rindo? Sorrindo sempre. This looks very strange to an outsider. Porque uma pessoa que não é salva, isso é muito estranho aos olhos dela. But if she goes and speaks, and you go and speak, Mas eu fui lá e falei, and e someone você vai lá e também what fala. if 3 or 4 people approach a Pensa person, então se tivesse 3 pessoas se aproximado daquela menina. whether they believe in Jesus or not? Se eles acreditam em Jesus ou não. Everybody wants to be wanted. Mas você sabe, cada ser humano gosta de se sentir bem-vindo. Um lugar. So when they walk through Então, that quando door, eles entrarem pelas portas, you don't even have to start out by saying you need Jesus. você não tem nem que falar assim, olhar para a pessoa e falar, você precisa de Jesus. You just have to say, we're so glad you're here. Se você só falar simplesmente, nossa, eu estou muito contente porque você veio aqui. Welcome. Seja bem-vinda. Please come back. Fala, volte de novo. Tell me about yourself. Fala sobre a sua vida. Conta a sua história. If every one of you Se cada um de vocês aqui will commit to doing that, se comprometerem a fazer isso, the next time we come back to Tapera, a próxima vez que nós voltarmos aqui em Tapera, we will say, what Nós vamos ficar happened to the surpresa little e- Presbyterian church the last time we were a gente vai here? dizer, o que aconteceu com essa igreja presbiteriana de Tapera? You won't have enough room for the people that will come. Vocês não vão ter lugares suficientes para o tanto de pessoas que vão vir aqui. Everybody wants to be. Cada ser humano deseja ser amado. They want to feel like they belong. Eles querem sentir o amor como uma criança. So listen, as the leadership of the church, Então preste atenção, como líderes nessa igreja, you cannot expect the other people to do in the church what you are not doing você não yourself. tem que esperar como líder que as pessoas façam aquilo que você como líder não está fazendo. You can't say, I just wish our people were more committed. Talvez você pode falar, eu queria que tivesse mais pessoas. You be more committed. Então você faz isso. I just wish our people were friendlier. Eles poderiam ter mais compromisso, ou ser mais amigável. You be friendlier. Você seja amigável. If you're a leader, Se você é um líder, people will follow. as pessoas vão te seguir. I want to tell you something. Então deixa eu te dizer uma outra coisa. I'm in churches all over the world. Eu já fui a muitas igrejas pelo mundo afora. God is doing something special here. Deus está fazendo alguma coisa especial aqui. I have no reason to tell you that if I don't believe it. Eu não tenho nenhum jeito de falar, razão para dizer isso para vocês, se eu realmente não acreditasse nisso. You would have to know me to know. E se vocês me conhecessem, vocês saberiam disso. I'm not the person that just
says things that I think people Eu want não to sou hear. uma pessoa que fala as coisas para agradar ou digo coisas só por dizer. If I didn't believe that, I would not Se tell eu you não that. acreditasse nisso, eu não diria isso. You are a part of something special. Vocês são parte de alguma coisa especial. What God blesses is obedience. E uma coisa que Deus abençoa muito é a obediência. So if you want God to continue to bless what E He se is você doing quer, here, então, que Deus continue abençoando aquilo que Ele está fazendo, obey. obedeça. Just do what He says. Faz aquilo que Ele mandar. Tonight, the message is going to be what this is supposed to look like in our everyday lives. A mensagem dessa noite vai ser como é que nós deveríamos ser dia a dia em nossas vidas. I really want you to be praying that not only God will speak to your heart, Eu quero que vocês comecem a orar, não por aquilo somente que Deus vai falar no teu coração, but that every person that's mas in para this room cada pessoa que estiver aqui neste lugar really considers what God is going to say to us tonight. puder considerar aquilo que Deus vai nos falar essa noite. It is a very, very important message. É uma mensagem muito, muito importante. Okay, I'm going to stop. Então eu termino por aqui. I know some of you are like, God, I thought she never, thought she never was going to. Eu sei que alguns de vocês estão pensando assim, quando é que ela vai parar de falar? Does anybody have any question that they want to ask me? I'm not assuming that you do, but I don't want you to be wondering something about what this has looked like in my life and not ask. Então tudo que eu falei aqui, tem algum de vocês que tem alguma pergunta para fazer? Vocês podem fazer para eu responder. Alguém tem alguma pergunta em relação a tudo que foi falado? Alguém quer perguntar alguma coisa? Esse é o tempo, né? A gente tem um... Oi. So, as your mom died, you were sad, yeah? But how was your relationship with the Lord? My relationship with the Lord So, naquele tempo, meu relacionamento com Deus grew immensely through it. cresceu imensamente através dessa situação. My father's relationship with the Lord just went down the toilet. Mas a relação da minha mãe com meu pai, dos meus pais, joguei tudo fora. But let me tell you something. How you react to crises in your life Mas deixa eu te falar uma coisa, como a gente reage no tempo de crise, com as crises nas nossas vidas, is largely dependent on the time you have been spending with Jesus before that happens. como você reage nas crises, é do jeito que você já tem comunhão com Deus antes, é desse jeito que você vai reagir nas crises. So if your relationship with the Lord is very superficial, Se a sua relação com o Senhor é antes, né, uma relação superficial, and then something e devastating in alguma your life coisa que vai happens, devastar a sua vida aconteça, you're not emotionally intact to be able to study the Bible. você emocionalmente você não está intacta para estudar a Bíblia. I mean, Você está emocionalmente abalado, você não quer nem estudar a Bíblia. Maybe some of you have walked through periods of grief that were so deep Talvez alguns de you vocês couldn't even aqui possam ter pray. passado por algum tempo, alguma situação dessa de tristeza que a gente nem consegue orar. But if you already have a deep walk with the Lord, Mas se antes disso a gente tem um relacionamento mais profundo com Deus, before the boat starts to rock, antes do barco bater e se despedaçar, then when it starts to rock, you're in the middle of it, e secure, o barco começa a balançar e você está no meio ali do barco, because of the time you've already spent in the Word. porque você vai ficar firme ali, porque antes disso você já tinha um relacionamento com o Senhor. My relationship with the Lord deepened. My father blamed God. It was terrible. E meu relacionamento estava assim, porque meu pai estava acusando Deus, mas eu... Anything else? Alguém mais? Alguma coisa? Aqui. É sobre o campo missionário. Uhum. Eu tenho o João que vai fazer a lição. Quem é João? Você? Seu filho? Hassan, he gonna do some information. Assim, a palavra dela de conforto. Hassan, he wants to be a missionary. So she wants you to comfort her because he wants to be a missionary. She is mother. So. Oh,
God bless you. Deus te abençoe. That's a conference. She doesn't want you to go, so Okay, listen. presta atenção. I really do understand what you're saying. Eu quero que você saiba que eu estou entendendo o que você está falando. Please listen to me, y'all. Então preste atenção, todos vocês aqui. I have one daughter. Eu tenho uma filha. This is enough. Eu só tenho uma filha. When I was pregnant with Lucy, Então, quando eu estava grávida da Lucy, okay, when I was pregnant with my one, I promise you, I was bigger than you were with your two. eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu estava grávida da Lucy, ela teve gêmeos, eu estava o dobro do tamanho dela, eu estava enorme. I looked like I was going to give birth to an elephant. Eu parecia que ia dar à luz a 12 crianças, enorme. So I am like very, very pregnant. E eu parecia mesmo que eu estava realmente grávida. And I'm at a missions conference. E aí eu estava numa missão de conferência missionária. And there was a missionary that was speaking who E aí tinha um missionário que estava falando. he had been a career missionary. E ele, todo o tempo da vida dele, ele tinha sido um missionário de carreira. There were probably 1,000 people in this Tinha mais ou room. menos 1000 pessoas nesse lugar. And this guy looks out over all of us E esse homem olhou para todos nós ali. and he says, I wonder how many of you parents E ele disse: eu quero saber quantos de vocês, pais e mãe, would be willing to pray poderiam começar a orar. that God would call your child to the mission A field. ideia é assim, olha só, tinha lá, estava o rapaz pregando missionário, e ele disse: eu queria saber quantos de vocês aqui seriam capazes de começar a orar para o filho de vocês irem para o campo missionário. My heart started pounding. E aí meu coração saiu do lugar, começou a bater muito forte. I hadn't even had the baby Eu nem yet. tinha o bebê, só estava grávida. And my heart started E aí meu pounding so coração hard. começou a bater muito forte. And I said, oh God, please, E aí eu disse: Deus, por favor, please give me this desire. me dê esse desejo. Help me to understand. Me ajuda a entender. And as I sat there and prayed, E eu estava dizendo isso em oração. he said, Tali, this is the highest. E aí ele falou no meu coração: esse é o chamado mais alto. When a child surrenders their life to the Lord for Quando mission uma work, criança, uma pessoa, ela entrega o seu coração para ser um missionário. there is nothing Não tem nada that this child could give themselves to que esse filho não possa dar. that is more honoring to the mother and the Nada que father honra mais um pai and the Lord e o Senhor. than to say, I would be willing to give up anything to serve Não the tem nada que Lord. pode honrar um pai e uma mãe. Deus falou com ela: não existe nada que pode honrar um pai e uma mãe do que um filho chegar e falar: eu estou dando toda a minha vida para servir a Deus. Now, the reason it's so difficult is because we love our children so A razão deeply. porque é muito difícil é porque nós amamos nossos filhos de uma maneira muito profunda. And we want them with us. E a gente quer que eles fiquem perto da And gente. we want to watch them. Porque a gente quer prestar Live atenção their nele, life. quer ver como é que ele cresce na vida. We want to be with their Nós children. temos que estar com os filhos dele. We want to be like normal grandmothers who have E a their gente quer ser, grandchildren all quer around ser uma them. avó normal, de um filho normal, um casamento normal. Listen, Preste atenção. life is not about the 70 or 80 or 90 years that we're here. Sabe de uma coisa? A vida não tem nada a ver com os 60, 70 anos ou 90 anos que nós estamos aqui na Terra. Our souls go on forever. Nossa alma, ela vai todo o tempo por uma eternidade. And so one day, when you get to heaven, not only are you going to have, I don't know if he's going to get married and have you 2 or 3 grandchildren or not. Eu não sei se ele vai casar e vai ter, vai dar para você netos ou netas ou não, mas um dia quando você chegar no céu, You're going to have thousands você vai of ter milhares, spiritual milhares grandchildren. de netos espirituais.
This is so much Isso é greater. muito maior, muito maior. So it's not something that you experience right now. É uma coisa que talvez você não experimente aqui, It's something that you're going to experience mas é alguma forever. coisa que vai ser vista para sempre, para sempre. You're pra going to sempre. see all these people in heaven Você vai and ver todas essas pessoas no céu. you're going to know E você vai saber, these people are here essas pessoas estão aqui because of my porque boy. meu menino. So, yeah, the mamas that may have their sons right beside them right Tudo now, bem, talvez as mães, você tem como mãe, tem ele agora perto de você. they're getting their payoff now. Talvez algumas mães, os filhos também vão embora. You are going to get it forever Mas and você ever vai and ver isso ever. para sempre, o fruto do trabalho. Amém? Pastor, amém? Pastor, você amém? Diga, Pastor, você amém? Let's pray.